Diagrama de Ishikawa. Esse é o primeiro vídeo da playlist de qualidade que eu estou trazendo aqui para vocês. Você conhece? Você sabe qual o objetivo do diagrama de Ishikawa? Você sabe quando usar o diagrama de Ishikawa? É isso que eu falarei nesse vídeo. Essa é a Dica Prof de hoje. Vem comigo! Olá meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dicas Prof. Eu sou o professor Alex Rocha, aqui do canal Dicas Prof. E hoje eu trago para vocês uma Dica Prof de qualidade. Hoje eu trago para vocês o primeiro vídeo da playlist de qualidade, atendendo ao pedido de muitas pessoas, de muitos profissionais, de muitos alunos que trabalham nessa área da qualidade. Eu trago hoje para vocês o diagrama de Ishikawa. Você conhece o diagrama de Ishikawa? É uma das ferramentas da qualidade que é muito utilizada em grandes empresas e hoje eu trago para você essa ferramenta explicando o objetivo, quando usar, e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu trouxe um exemplo da aplicação do diagrama de Ishikawa para você. O diagrama de Ishikawa tem outros nomes. De repente você fala assim: professor, eu nunca ouvi falar no diagrama de Ishikawa. Por quê? Porque o diagrama de Ishikawa tem outros nomes. Quais são os nomes? Confere aí na tela. Tem o diagrama de causa e efeito. Muitas empresas chamam o diagrama de Ishikawa de diagrama de causa e efeito. Por isso que você, de repente, nunca ouviu falar em diagrama de Ishikawa, mas ele também é chamado como diagrama de causa e efeito. Ele também é chamado de diagrama de espinha de peixe. Veja aí na tela, você está vendo que tem um peixe, não tem uma espinha de peixe? Por quê? Porque o diagrama de Ishikawa ele tem o formato de uma espinha de peixe. Nós colocamos aqui na cabeça do peixe o problema, ou seja, o efeito, e colocamos nas espinhas as possíveis causas. Calma aí que eu já vou explicar para você como funciona tudo isso. Combinado? Esse diagrama tem 3 nomes. Confere aí. Diagrama de Ishikawa, causa e efeito e espinha de peixe. Você sabia que esse diagrama é conhecido como diagrama de Ishikawa em homenagem ao Dr. Kaoru Ishikawa, seu criador? Pois bem, foi o Dr. Kaoru Ishikawa que criou, que inventou e que pela primeira vez usou o diagrama de Ishikawa, causa e efeito ou espinha de peixe. Combinado? Qual o objetivo do diagrama de Ishikawa? É analisar criteriosamente e expor as relações entre um determinado efeito e suas causas potenciais. Olha aqui para mim, eu tenho um problema, eu tenho um efeito e eu irei avaliar criteriosamente essas possíveis causas. Todo efeito tem uma causa. Então, por que o bolo não cresce? Né? Vamos usar esse problema aqui, vamos imaginar esse problema. Eu trabalho numa franquia de bolos e o bolo não cresceu, ou seja, o bolo não cresce. Então eu irei analisar as possíveis causas, analisar criteriosamente as possíveis causas do que ou por que o bolo não cresce. Esse é o objetivo, então, do diagrama de Ishikawa. Combinado? Professor, quando usar o diagrama de Ishikawa? Então, diante de um problema, encontrar as possíveis causas mais significativas. Estou diante de um problema, eu já falei para vocês aqui que nós vamos usar o exemplo do bolo não cresce, então eu tenho o bolo que não cresce, então diante desse problema eu irei relacionar as possíveis causas mais significativas, porque o bolo não cresce. Então eu sempre vou usar o diagrama de Ishikawa quando eu estiver diante de um problema, seja de processo, seja de qualidade, seja de serviço, eu irei colocar esse problema em questão e irei relacionar juntamente com a minha equipe as causas mais significativas. Para entender melhor tudo isso, todo esse universo do diagrama de Ishikawa, eu trouxe para vocês 6 dicas. 6 dicas prof para vocês entenderem juntamente comigo
como funciona esse diagrama de Chikawa. Eu já vou falar logo para vocês. Não é difícil, é muito simples. Quando os alunos pegam a apostila e começam a olhar assim, a folhear a apostila e ver lá, até no sumário mesmo, diagrama de Chikawa, diagrama de causa e efeito. Fala, nossa, professor, deve ser muito difícil. Mas não é difícil. Acompanhe comigo. No finalzinho do vídeo, você tem que acompanhar até o final. No final eu tenho um exemplo que eu vou mostrar para vocês. E vocês vão entender de uma vez por todas como funciona o diagrama de Chikawa. Mas vamos então para a primeira dica, prof? Confere aí comigo. Primeira dica, identifique e define o problema ou efeito. Então, é preciso ter um problema. Não tem como eu abrir ou começar um diagrama de Chikawa sem eu ter um problema. Então, nas empresas, no comércio, você pode iniciar um diagrama de Chikawa resolvendo um problema. Então, você vai relacionar um problema. O nosso problema aqui hoje é o bolo não cresce. Então, eu coloquei o bolo lá no forno e o bolo não cresceu. Esse é o nosso problema aqui nesse vídeo. Combinado? Então, essa primeira dica, prof, identifique e defina o problema. Você precisa definir qual é o problema. Professor, eu tenho 5 problemas. Então, você vai precisar resolver um de cada vez, abrir um diagrama de Chikawa para cada problema. Combinado? Confere aí na tela a segunda dica, prof. Segunda dica, identifique os principais grupos de possíveis causas. Professor, como funciona isso? É muito simples. Você vai aprender agora o que são os grupos de possíveis causas. Quais são os grupos? Confere aí na tela. Nós temos aqui os seguintes grupos: mão de obra, máquinas, matéria-prima, meio ambiente, método, clima organizacional, gerenciamento, manutenção, medição e etc. Olha aqui para mim. Professor, mas eu vou relacionar todos esses grupos? Não, você vai usar somente os grupos necessários para você resolver o seu problema. Combinado? Tenha calma e você vai entender direitinho como funciona. Confere aí na tela. Terceira dica, prof. Construa o diagrama. Professor, agora que ficou mais confuso ainda. Tenha calma. Você aprendeu na primeira dica, prof, que você precisa identificar o problema. O nosso problema aqui é o bolo não cresce. A segunda dica, você aprendeu que é preciso você relacionar os principais grupos de possíveis causas. Você sabe agora quais são os grupos. Máquina, mão de obra, método, meio ambiente. Você já sabe quais são os grupos. Agora eu vou te ensinar a construir o diagrama. Confere aí na tela como se começa, como se inicia a construção do diagrama. Veja aí. Escreva o problema, o efeito definido no lado direito e desenhe uma longa flecha apontada para ele. Observe aí na tela que eu coloquei aqui no quadrado o bolo não cresce. E eu fiz uma flecha longa apontando para o problema. Então é assim que se inicia o diagrama de Chikawa. Você coloca o problema num quadrado ou num retângulo e você traz uma flecha longa até esse problema. Esse é o primeiro passo. Combinado? Confere aí agora o segundo passo. Segundo passo, disponha os grupos identificados conforme a figura abaixo. Observe na tela que nós colocamos algumas setas. Nós colocamos mais 5 setas com 5 grupos de possíveis causas. Aí no grupo superior nós temos a mão de obra, do lado nós temos as máquinas, aqui na parte inferior nós temos do lado esquerdo a matéria-prima, o meio ambiente e o método. Então esses são os grupos de possíveis causas que vai nos levar a resolver o problema que nós temos aqui, o efeito, que é o bolo não cresce. Entendeu? Então você vai montando o diagrama com os grupos das possíveis causas. Combinado? Com o diagrama construído, agora nós vamos para a quarta dica, prof. Confere aí na tela. Quarta dica, realize um brainstorm. Professor, o que é brainstorm? Brainstorm é tempestade de ideias.
Brainstorm é quando se reúne vários profissionais, os profissionais envolvidos na área, e aí vai colocar na mesa, vai começar a preencher esse diagrama com as ideias. Confere aí na tela. Nesta fase, identifica-se as causas prováveis relacionadas aos grupos básicos do 5M. Observe que eu acrescentei aqui nesse diagrama umas setas menores. Essas setas são as causas prováveis relacionadas a esse problema do bolo não cresce. Então eu coloquei aqui 3 flechas em cada grupo das possíveis causas. Nessas flechas serão colocadas as ideias e as opiniões de cada integrante do grupo que está resolvendo o problema. No caso dessa loja de bolo, nessa franquia de bolo, ali tem o confeiteiro, tem a pessoa que trabalha na cozinha, as pessoas que estão envolvidas na fabricação desse bolo, que irão participar, irão dar as suas ideias, irão fornecer as possíveis causas por que o bolo não cresce. Então, esse é o brainstorm, tempestade de ideias, onde todos envolvidos no processo participam dando as suas ideias. Combinado? Quinta dica prof na tela. Escolha as causas mais prováveis. Após ter feito o brainstorm e ter relacionado as possíveis causas, agora a equipe vai escolher as causas mais prováveis. Confere aí na tela. Através de uma análise criteriosa do diagrama, a equipe deve buscar as principais causas. Então, ali naquele diagrama, na reunião que foi feita, no brainstorm, na reunião, foi elencado, foi relacionado as possíveis causas. Agora, na quinta dica prof, a equipe ela vai relacionar e buscar as principais. Porque existem inúmeras causas, mas a equipe vai relacionar e vai buscar as principais causas. E tem mais, confere aí. Sexta dica prof. Comprove a relação causa-efeito. Após elencar e separar as principais causas, a equipe agora precisa comprovar a relação causa-efeito. Como isso funciona, professor? Confere aí na tela. As causas escolhidas devem ser tratadas com prioridade. Preferencialmente, deve-se efetuar a confirmação destas com base em dados. Olha aqui para mim. A equipe precisa agora, de uma forma criteriosa, buscar dados e informações e investigar essas causas que foram escolhidas. As causas escolhidas, elas precisam ser tratadas e vai ser feita uma investigação. É necessário buscar dados dessas principais causas escolhidas para então certificar e chegar ao problema final. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Professor, você explicou como que identifica o problema, quais são os grupos de causas mais possíveis, como construir o diagrama, como resolver, fazer o brainstorm, mas e o exemplo? Então, eu vou colocar na tela para você o exemplo e você vai conferir comigo, passo a passo, como funciona esse diagrama. Combinado? Então veja aí na tela, confere comigo. O problema que nós temos aqui é o bolo não cresce. Desde o início eu venho falando para vocês que o problema escolhido foi esse, o bolo não cresce. Aqui no exemplo, estamos usando o grupo material, que está aí à esquerda na parte superior. Na parte superior do lado direito a máquina, no inferior lado esquerdo o método e no inferior lado direito a mão de obra, que está sendo representado pelo confeiteiro ou confeiteira. Aqui no material, durante o brainstorm, foi relacionado algumas possíveis causas. Por exemplo, o açúcar, o trigo vencido, o fermento vencido. O fermento vencido está circulado porque foi escolhido pela equipe como a principal causa deste grupo material. Então eles circularam porque é a causa mais provável,
é o fermento vencido. Aqui em máquina, durante o brainstorm, foi relacionado aqui que o forno não aqueceu, o forno não aquece. E também foi relacionado que não verificou antes o forno, ou o gás acabou, alguém fechou o gás. Então são as possíveis causas. Falta do medidor de temperatura do forno, motor da batedeira com pouca força. Então essas são as possíveis causas de máquina. Em método, aqui abaixo, na parte inferior, lado esquerdo, nós temos aqui relacionado que alguém desligou o forno. Inclusive, foi a causa mais significativa desse grupo. Alguém desligou o forno, temperatura insuficiente ou receita errada, errou ao copiar, errou a impressão. Então são as possíveis causas dentro desse grupo método. E no grupo confeiteiro ou confeiteira, que é a mão de obra, foi relacionado aqui distração ou esquecimento, erro na mistura da massa, cansaço ou preocupação, inexperiência, ou regulou o termostato de forma errada, ou seja, colocou lá a temperatura de forma errada. E foi circulado aqui também como a causa mais significativa. Então vocês podem observar que essas 3 causas mais significativas serão elas investigadas com base em dados para se chegar à principal causa. Aqui, na minha opinião, a causa mais significativa aqui para o bolo não crescer é o fermento vencido, baseado em algumas experiências que eu já tive com bolo, minha mãe também, fermento vencido. Mas isso só será comprovado realmente fazendo uma análise de dados e investigando o problema. Conseguiram entender? Então, é muito simples usar o diagrama de Ishikawa. Muitas empresas utilizam para resolver problemas seríssimos e é a ferramenta mais indicada para resolver, para se chegar à causa raiz do problema. Como vocês viram, eu usei um problema muito simples, que é o bolo não cresce, mas você pode aplicar em outros problemas que você tiver na sua empresa. Combinado? Então esse é o diagrama de Ishikawa que você pode usar a partir de agora aí na sua empresa. Estude para a vida, eu sempre digo isso aqui no canal, estude para a vida. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comente, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, faça parte da comunidade Dicas Pro. Muito obrigado pela sua audiência, foi muito bom ter você aqui comigo e eu vejo você numa próxima dica e no próximo encontro. Até lá, tchau!